Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre entregas. Sobre transporte, sobre agilidade. Bom, isso é um tema que muitos clientes nos perguntam, né? Obviamente, até mesmo antes de tomar a decisão de uma compra aqui na Full Parts. Fala sobre a questão da entrega. Afinal, o senso de urgência dele fala mais alto. Então, muitos clientes tomam uma decisão aqui de compra na Full, não é nem pelo preço ou pela qualidade do produto, afinal, isso a gente leva bastante em consideração, que é o transporte, que é a entrega. Então, hoje, uma das dores, principalmente de quem é funileiro, de quem é o prestador de serviço, o aplicador, é o tempo que a Full Parts leva para entregar. E isso a gente entendeu, essa necessidade. Por isso que é importante nós estarmos junto com os clientes, ouvindo eles, tentando entender qual é a real necessidade para que a gente possa trazer para dentro da empresa, conversar com o time, ajustar os processos e melhorar. E aí potencializar. Então a gente entendeu que a entrega é um dos fatores primordiais dos clientes. Muitos aqui nem sequer negocia desconto com a Full Parts. O mais importante para ele é a agilidade na entrega, né? Então, nós fizemos um estudo e o maior índice de solicitações por parte dos clientes, a maior preocupação dele, o que é primordial para ele é a entrega. Então, isso nós entendemos isso. E aí, o fato de entender, a gente conseguiu trazer isso para dentro da empresa, melhorar isso, e isso vem dando muito resultado para a gente. Afinal, a entrega era importante. E se você parar para pensar aqui, vamos pensar comigo o seguinte aqui. Hoje, o imediatismo, ele está muito forte, né? Tem muita gente que quer que as coisas aconteçam para ontem. Tem coisas que é possível você mexer alguns pauzinhos ali e antecipar aquilo. Mas, por exemplo, vamos pensar num processo de gestação de uma mãe. Se levam 9 meses, né? No máximo, né? Entre 9, tem alguns que nascem prematuro e tal, tem alguns que levam um pouco mais, 44 semanas, 40 semanas. Então esse é um processo que não é possível nós anteciparmos. Não é possível a gente fazer com que aconteça antes. Então é importante respeitar esse processo, né? Então dentro da empresa também existe isso. Por exemplo, tem clientes que estão fora do estado de São Paulo, que nós atendemos. E aí a gente usa um recurso de entrega através de uma marketplace que a gente atende e que a gente vende através dela, e que é uma das marketplaces hoje mais rápidas em relação a entregas. Mas talvez essa entrega rápida dessa marketplace não está atendendo a necessidade do cliente, mas não tem outra mais rápida que essa. Então a Full, ela trabalha com aquela que é mais rápida, por exemplo, porque a gente entendeu que essa é a necessidade do cliente e acabou. Então a gente tenta trazer para o cliente e falar assim: olha, eu entendi o seu senso de urgência, eu sei que você precisa do seu carro, por exemplo, para o final de semana, e hoje é segunda-feira e essa peça vai levar uma semana para chegar, por exemplo, lá em Rondônia, lá no Acre, lá que a gente vende. Mas não tem outro método, tem que ser respeitado isso. Só que a gente precisa deixar claro isso. Em muitos dos casos, os vendedores não têm essa transparência, não deixa claro isso para o cliente e acaba gerando uma experiência ruim de compra. Mas quando você é claro, o próprio cliente, ele entende aquilo, compreende e ele faz um reagendamento ali com os prazos dele, com o próprio funileiro ou lanterneiro, né, que eu creio que seja esse termo que se usa lá nessa região, e aí ele reagenda o serviço, o produto chega no prazo e ele faz o serviço. Já que na região que a gente atende aqui em São Paulo, esse prazo obviamente já reduz um pouco, reduz bastante na verdade. Hoje os nossos clientes estão habituados a receber mercadoria com 24 horas, uma boa parte é com 24 horas, mas nós já estamos pegando uma boa parte também que quer que aquele produto chegue no mesmo dia. Então a gente entendeu também essa velocidade da entrega.
esse senso de urgência. E nós adaptamos nosso sistema logístico de entrega para atender também esse público. Então hoje a Full Parts, por exemplo, tem um sistema de entrega em 2 horas. Como é possível isso? Sim, é possível. Afinal, nós estudamos essas possibilidades, identificamos a viabilidade disso, de colocar em prática, e deu certo. Vem dando certo. Então hoje você que é funileiro, você que é cliente final também, que hoje já tem o contato direto com o nosso time comercial, você pode comprar o produto aqui conosco. Dentro de São Paulo aqui você recebe no máximo 2 horas. Temos uma estratégia, temos parceiros de logística que faz esse trabalho pra gente. Então isso é um grande diferencial da gente. Então a gente identificou que a urgência da entrega é importante. É importante, em alguns casos é importante. Então nós readaptamos a empresa para atender esse público, para atender essa necessidade. Então hoje a Full tem uma entrega, talvez a entrega mais rápida do mercado. Ninguém faz ainda, mas é possível fazer, desde que a empresa esteja apta a fazer, desde que o time esteja bem treinado para fazer. Não é de uma noite para o dia que acontece, gente. Requer muito treino, muito estudo, aperfeiçoamento. Você coloca em prática, putz, não deu certo aqui, ajusta ali. Tem que ter muita disposição, essa é real. Talvez muitos empresários não querem mexer naquilo que eles acham que está dando certo, mas o que está dando certo ou que já deu certo já está ultrapassado. Não estou dizendo que não é para deixar de fazer, sim, não deixe de fazer, afinal aquilo já deu certo, então continua fazendo, mas agora você precisa aprimorar, ter um botão a mais, ter um serviço a mais também, não ficar apenas naquilo ali pronto, porque na sua cabeça aquilo já deu certo já há muitos anos e o mercado não mudou e é aquele pronto. Não, cara, o mercado muda constantemente. Hoje a gente fala de 2 horas, né, a entrega, mas e aí? E amanhã? Será que os clientes não querem receber isso em tempo real? Será que hoje nós estamos aqui, por exemplo, de repente eu tenho que atender um cliente lá em Jundiaí e daqui para Jundiaí não leva 2 horas, leva um pouco mais? Isso se for direcionado para ele? Será que a gente não vai ter que montar, olha já, dando aí uma dica, montar centros logísticos para atender aquele público ali mais rápido ainda? Para atender em um tempo menor ainda do que 2 horas? Pode ser que o futuro seja esse. Hoje nós estamos concentrados aqui na nossa base, em Cotia, talvez para a gente expandir mais para o lado da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, para atender o cliente, por exemplo, em 1 hora, talvez nós tenhamos que ter pontos estratégicos de distribuição. E aí? Né? Eu não posso, por exemplo, ficar estagnado e falar, não, o cliente tem que esperar e vai chegar com 24 horas, 48 horas que seja, ou, na pior das hipóteses, a gente manda pelo um operador logístico nosso que vai entregar em até 2 horas. Mas talvez 2 horas não atenda ele. Vamos pensar numa situação aqui prática. Vamos pensar aqui, ó. A gente vende bastante retrovisor. Retrovisor hoje é um acessório obrigatório. Então vamos pensar o seguinte, na metrópolis que a gente vive, que tem mais carro do que pessoas, está muito propício a ter um problema, por exemplo, como uma quebra de retrovisor, né? Ali uma colisão ali que, sei lá, muito comum acontecer, por exemplo, de um motoqueiro, né? Um profissional ali que está trabalhando com esse veículo, acabar batendo no retrovisor e quebrando, ou a lente, ou o próprio retrovisor completo. Então esse, por exemplo, esse item é um item obrigatório. Não dá para o cliente ficar, por exemplo, talvez 24, dependendo do uso do veículo, não dá para ele ficar 24 horas sem um retrovisor. Ele pode ser notificado, ele pode gerar um outro acidente sem aquele retrovisor, sem aquele acessório obrigatório, né? Causando aí mais ônus ainda para ele, talvez até vítimas. Então ele precisa trocar em tempo real. Então pensa comigo o seguinte, esse cara não pode mais esperar em 24 horas, então esse já é um cliente que eu não consigo atender em 24 horas. Aí vamos pensar o seguinte, ele foi lá, aconteceu isso, ele se frustrou, mas a Full Parts tem a solução para ele. Aí a gente identifica onde que está o endereço dele, onde que ele trabalha, onde que o carro dele vai ficar estacionado, por exemplo. Esse cliente faz contato conosco, a gente passa a proposta, ele até aceita, mas ele diz assim, mas e aí, você vai me entregar quando?
porque eu não posso ficar sem retrovisor. E aí a gente aciona um modo entrega rápida, entrega em 2 horas. E a gente envia esse retrovisor lá para o escritório desse profissional. Vamos pensar que ele é um advogado, certo? E aí ele chega no escritório dele, porém, teve esse pequeno imprevisto aí no meio do caminho, quebrou o retrovisor. Faz contato com a Fullparts envia esse retrovisor para ele em 2 horas. Olha só, vai chegar lá o retrovisor em 2 horas para ele poder resolver o problema dele. Então isso é uma necessidade, oferta e demanda. Isso é uma necessidade. Aí vamos pensar o seguinte, André, mas não resolveu o problema dele, porque quem é que vai instalar? Aí a gente dá para ele uma consultoria, uma assessoria em relação a isso. A gente não aplica, mas, por exemplo, identificando onde ele está localizado, obviamente, se ele não tiver, a gente faz essa pergunta para ele, a gente indica para ele, fala, ó, é o seguinte, aí próximo do seu escritório, tem uma loja parceira ou uma loja que não é parceira, mas é muito conhecida, que ela faz instalação. Então tá aqui o telefone, tá aqui o contato, já adiantamos isso, o assunto com eles, eles estão lá já esperando o seu contato para que esse serviço possa ser feito antes de você ir embora. Olha só que legal. Resolveu o problema dele enquanto ele está lá trabalhando. Então eu só exemplifiquei aqui, às vezes, o senso de urgência. No caso como esse, é importante receber esse produto em até 2 horas. Agora vamos pensar numa situação que ele não tem essas 2 horas e ele precisa resolver. E aí, como faria? Então, por exemplo, a Fullparts está localizada em Cotia. E aí, nós temos pontos estratégicos aonde tem aquele produto mais próximo do cliente, onde a gente consegue fazer o contato assim. Exemplo, vou ligar no fabricante, o Metagal, que é um fabricante de retrovisor. Aonde que é o ponto de distribuição de vocês mais próximo do CEP X? Ah, legal, tá próximo, é o CEP 123. E CEP 123 ele tá a 30 minutos daquele CEP do cliente, daquela situação, daquele escritório, daquele advogado. Então o que a gente faz? A gente faz o contato com esse centro de distribuição, esse centro de distribuição disponibiliza o retrovisor lá, a gente chama um parceiro de transporte e entrega para ele em 30 minutos. Olha só, olha que sensacional isso. Então nós também temos esse recurso. Então olha como você inovar, você trazer alternativas para reter o cliente, para o cliente falar assim, caraca, mas esses caras resolvem meu problema, e isso faz um grande diferencial. Então hoje o transporte, a entrega é um item importantíssimo para quem quer subir de nível, para quem quer evoluir, para quem quer crescer. Não é só você ter um produto diferenciado, não é só você ter um preço competitivo, você também precisa ter como estratégia uma agilidade no seu processo estratégico, porque senão o negócio não vai, o negócio vai estagnar, você não vai saber o porquê e vai ficar se perguntando, e aí o mercado vai evoluindo, outras lojas do mesmo segmento vai usar essas estratégias, como eu citei aqui uma, por exemplo, e você vai ficar ultrapassado. Galera, e por falar em necessidade, falar em agilidade, o que eu quero trazer para vocês aqui? Na verdade, até uma enquete, tá certo? Bom, isso daqui é um farol, ok? De um carro diferente, né? E tenho certeza que vocês seguidores não vão adivinhar de que carro que é esse, ok? Mas vamos lá, galera, não é um carro leve, não é um carro de passeio, é um farol de um caminhão. É isso aí. Pô, mas a Fullparts não é focada em alto? Sim, ela é focada em alto, mas agora existe a possibilidade de nós trabalharmos também com a linha pesada. Quem que fabrica esse produto aqui? Um dos nossos parceiros. Há muitos anos eles já fabricam. Então esse daqui, por exemplo, é um farol de um caminhão, de um Volvo VM, que vai de 2006 até 2014. Quantos Volvos desses não estão rodando na rua aí? É um caminhão que roda todos os dias, afinal. Caminhão é uma ferramenta de trabalho. Então ele está exposto diariamente. Então existe uma necessidade, existe uma demanda, né? Agora pensa comigo o seguinte. É um caminhão, é uma ferramenta de trabalho que tem que estar diariamente trabalhando na rua, certo? Qual que será o senso de urgência, por exemplo, de um cliente que tem um Volvo que precisa estar com ele todos os dias? E ele não pode andar, obviamente, sem farol, porque afinal é um item de segurança, é um item que, né, obviamente vai protegê-lo e ele não vai ser notificado, né?
multado, etc., se não tiver um farol lá 100%. Então esse senso de urgência, por exemplo, é um tipo de cliente que precisa do produto rápido. Então eu não posso dizer para o cliente assim, olha, eu consigo o farol para você, né, o seu farol está quebrado, ou enfim, acabou colidindo aí, e você está sem o farol, lado esquerdo, lado direito, e leva uma semana, e leva, sei lá, 72 horas, 48 horas. Cara, um cliente como esse não pode esperar nem 24 horas, porque essa aqui é uma ferramenta de trabalho que ela tem que rodar, obrigatoriamente ela tem que rodar todos os dias, senão a conta não fecha. Essa é uma ferramenta de trabalho que traz para esse proprietário o seu ganha-pão, o seu dia a dia. Ou é um caminhão, por exemplo, que é agregado em uma empresa. Se ela é agregada em uma empresa, a empresa precisa contar com aquele caminhão, com aquela ferramenta de trabalho. E aí, pensa comigo o seguinte, esse proprietário desse caminhão, esse prestador de serviço, está agregado em uma grande empresa, essa grande empresa, obviamente, que agregou ele pela ferramenta, pelas condições do caminhão, pela experiência dele, etc. Só que esse farol desse caminhão está quebrado. O que vai acontecer? A empresa, se for uma empresa séria, ela vai dispensá-lo. Ela vai dizer, olha, você não pode carregar aqui. Afinal, o seu caminhão não está conforme. Está faltando um farol, cara. Como é que você vai transportar o meu produto para outro estado, por exemplo, ou vai viajar a São Paulo inteiro aqui sem um farol? Então olha só como o senso de urgência, por exemplo, para quem tem uma ferramenta como essa que é um caminhão, tem que ser imediato. Então esse, por exemplo, aqui é um produto que, se for para nós trabalharmos, e isso é uma pergunta que eu quero deixar aí para os nossos seguidores, se tem público, tem seguidor hoje que tem caminhão, que conhece alguém que tenha caminhão, ou uma transportadora, enfim, se fizer sentido, deixa aí, pô, faz sentido, coloca aí nos comentários aí, faz sentido e não encontramos, é escasso, aonde encontra é muito caro, ou é muito longe de onde eu estou, etc. Ou leva muito tempo para entregar, enfim. Por quê? Porque possivelmente a Full Parts vai fechar mais uma parceria com o nosso principal fornecedor aqui, que é a Orgus, que a gente já trabalha na linha leve, e nós vamos começar a trabalhar com a linha pesada também. Olha só que interessante isso. E vamos ter o produto à pronta entrega, e vamos fornecer para o Brasil inteiro. Inclusive, onde nós estamos localizados aqui, tem muito caminhão que passa aqui na avenida onde nós estamos. Por quê? Porque é caminho do Ceasa aqui em São Paulo, né? Então tem muito caminhão que passa aqui. Então olha só, será que esse público aí não tem uma necessidade e talvez a oportunidade está passando literalmente na nossa porta e a gente não está conseguindo entender isso? Então a gente entendeu. E agora precisamos finalizar a parceria com a Orgus para elas passarem a fornecer para a gente esses faróis. Não só esse, não só da Volvo, mas tem de Volkswagen, da Mercedes. Tem agora também, eles lançaram do Delivery, que é o da Volkswagen. Pô, um caminhãozinho que foi assim um golaço da Volkswagen. Tem muita empresa usando o Delivery, que é um caminhão pequeno, menor, mas é um caminhão ágil, custo-benefício. Então eles também têm o farol do Delivery. Então é isso. Então iremos colocar em linha aí, mas a gente quer aí saber a opinião de vocês, seguidores, de vocês, parceiros aí, se vale a pena, se não vale, se tem demanda, se não tem, né? E se vocês hoje estão contentes com quem estão atendendo vocês hoje, com a marca que está atendendo. A Orgus, cara, não tem o que falar. O farol, vou pegar eles aqui para você, é sensacional. Um dos itens mais importantes num farol, que é importante vocês se apegarem, é a questão do bloco óptico, que é onde dá o foco de luz. Então o bloco óptico aqui da Orgus é algo impressionante, cara. É um cromado assim sensacional, fora de série. Se colocar esse farol e um original mesmo aqui do lado, o bloco óptico, cara, é a mesma coisa. E isso daqui é um item importantíssimo no farol. Aqui não dá para economizar em qualidade. Imagina um caminhão que viaja de São Paulo para Bahia, de São Paulo para o Nordeste, de São Paulo para o sul do país. E aí com um farol que não tem um foco de luz legal, né? Olha só a imprudência que pode acontecer se caso o farol não ser um farol de qualidade, que realmente está entregando ali o que ele realmente deveria fazer. E aí, fora os outros quesitos que não tem o que falar, a parte de acabamento da carcaça com o farol, assim, não tem o que falar. Estou aqui analisando o produto
E é sensacional, a parte dos plugs, fixação, reguladores, é um farol assim realmente impecável. A Orgus literalmente assim vem realmente nos impressionando, realmente focando realmente na qualidade, não deixando isso passar, sendo realmente o foco principal deles, manter a qualidade. Então é por isso que a Full, como vocês sabem, a gente sempre procura ter parceiros que realmente entregam o melhor deles, porque existe esse farol aqui de outras marcas também no mercado, mas infelizmente não atende, vamos dizer assim, os critérios da Full Parts, para a gente poder avaliar e poder colocar isso no mercado. A gente não quer colocar um produto no mercado para o cliente se frustrar ou ter uma má experiência de compra. Pelo contrário, a gente quer vender para ele resolver o problema dele, para ele recomendar para outros usuários também, para outros clientes, para amigos, etc. E dizer, olha, o produto da Full Parts, além de ser de altíssima qualidade, o atendimento dos caras lá é sensacional, é fora de série. É isso que a gente quer transparecer. É isso que a gente quer transparecer e de fato fazer. Lembra do como? Como fazer? Então, é assim que a Full Parts faz. Realmente a gente não só fala, a gente fala e faz. Na verdade, a gente mais faz do que fala. Agora que a gente está passando a falar mais, estamos postando aí bastante conteúdo para vocês aí nas nossas redes sociais. Mas é isso. Farol da linha pesada. E aí? Quero saber se é importante colocarmos em linha ou não. Quero ouvir de vocês aí. Beleza, galera?